Fala galera, beleza? Luiz Fernando aqui trazendo aqui mais um vídeo, já te convidando a deixar o like, tocar a notificação, comentar, compartilhar aí o conteúdo e cara, se inscreve no canal, velho. Você que ainda não é inscrito, se inscreve aí, tá? Todos os dias temos conteúdo e você não pode perder nada, por isso que é muito importante a sua inscrição. Galera, estamos aqui terça-feira maravilhosa, dia 22 de março, vamos aqui para mais uma rodada de análises e palpites da NBA. Hoje, galera, um formato um pouco diferente, né? Vamos continuar, obviamente, passando pela rodada de ontem, depois indo para a rodada de hoje. Só que nas análises da rodada, galera, agora eu vou adotar uma nova postura que eu acho que vai funcionar melhor, que vai ser a seguinte, né? Eu vou passar por todos os jogos, dar a minha opinião sobre cada um deles, mas eu vou separar algumas dicas principais, 3 ou 4 dicas principais mesmo para passar para vocês, para não ficar realmente analisando todos os jogos a fundo, porque eu sei que muitos não vão apostar em todos os jogos, que você já tem alguns jogos em mente, e eu vejo que muita gente nos comentários pedem para eu dar algumas dicas um pouco mais certeiras em jogos específicos. Então, a partir de hoje, toda rodada eu vou passar por todos os jogos, falar um pouquinho sobre cada um, mas eu vou falar mais aprofundadamente mesmo sobre os jogos em que eu tenho realmente uma confiança um pouco maior e dar dicas só para jogos realmente específicos, dicas, aquela dica que é para você ir nela, fechou? Vamos aqui ser um pouco mais resumido, né? Nas análises, que eu acho que a galera vai curtir mais e o vídeo vai ficar um pouco menor. E eu sei que, né, a galera aqui do YouTube curtiu um vídeo um pouquinho mais curto, tá bom? Se vocês curtirem esse formato, comenta aqui. Se vocês quiserem o formato antigo, comenta aqui também que, ó, que quem faz o conteúdo aqui são vocês. Eu sou um mero comunicador, tá bom? Galera, antes da gente então passar pela rodada de ontem, tá? Só quero lembrar vocês da parceria aqui com o NBA League Pass, tá, cara? O League Pass é a principal plataforma de streaming de jogos da NBA. Lá você vai assistir todos os jogos da liga ao vivo e com a melhor qualidade, tá? E se cadastrando no League Pass hoje pelo link que tá aqui na descrição, você ainda consegue 7 dias gratuitos para testar e desconto especial na hora de assinar o plano mensal ou anual, cara. Então não perde essa oportunidade, se cadastre hoje no League Pass e tenha 7 dias gratuitos, fechou? Bom, passando aqui pela rodada de ontem, galera. Vamos dar uma olhada aqui. Rodada longa, né? Ontem, né, cara? Muitos jogos. Ó, o Hornets venceu o New Orleans Pelicans, tá, cara? Eu acreditei na vitória do Hornets ontem, eu indiquei aqui para vocês e deu bom na vitória do Hornets, tá? Foi um bom resultado. Passando aqui para Cleveland e Lakers, deu Lakers, né, cara? Lakers vencendo o Cleveland por 131-120. Não fomos bem nesse jogo, né, cara? Eu acreditei na vitória do Lakers, acreditei na vitória do Cleveland, indiquei que o Cleveland venceria, acabou dando o Lakers, tá? 2 pontos interessantes aqui nesse jogo. Assistências do Garland, bateu, tá? Quem foi nas assistências do Garland ontem deve ter tido um bom resultado, porque rompeu as 9,5, ontem ele bateu 17. E o LeBron James rompeu 30,5 pontos também, cara. Infelizmente, o Cavs não conseguiu vencer, porque aí seria um win maravilhoso aqui. Mas, né, LeBron e Darius Garland romperam as linhas que eu acreditei que iriam romper, né? Pistons e Blazers, cara, deu Blazers, me surpreendeu, acreditava na vitória do Pistons, acabou dando Portland. Nets venceu o Jazz, cara, acreditei, tava bem convicto na vitória do Nets ontem, tá? Kevin Durant teve um grande jogo, Mitchell também teve um bom jogo, mas Nets conseguiu vencer, grande partida do Nets, tá? Sixers me surpreendeu ontem, venceu o Heat, tá? O Heat teve um bom jogo o Heat, só que ontem o Sixers teve um jogo coletivo muito forte, tá, cara? Teve um jogo coletivo muito forte. O Tyrese Maxey teve um grande jogo. Shake Milton jogou bem pra caramba. Embiid e Harden não jogaram, então tudo tava indicando que o Miami ia vencer e mesmo assim o Miami perdeu, cara. Mesmo com Butler, Adebayo fazendo um bom jogo, o time não conseguiu vencer o desfalcado Philadelphia. Bulls venceu o Raptors, né? Grande vitória de Chicago, né? Lavine teve um jogo de 26 pontos ao lado do DeMar DeRozan. Então, para quem foi aí na duplinha do DeRozan e Lavine, conseguiu ter um bom resultado. E quem foi na vitória do Bulls foi melhor ainda.
Houston contra o Wizards, né? Houston venceu o Wizards. Cara, vitória bem surpreendente para mim do Houston, tá? O Wizards tem um time melhor, é melhor treinado, tem uma pretensão maior na temporada e mesmo assim tomou uma lavada do Houston. Acreditei na vitória do Wizards, não deu bom. Celtics vencendo o Thunder, né, cara? Grande vitória do Celtics, né, velho? 9 pontos de diferença, se eu não me engano, né? Foi isso. 9 pontos de diferença. Tatum jogando muito. Grande jogo do Tatum, grande jogo de Jaylen Brown. Grant Williams também, muito bom. Linha de rebotes dele interessante. Vamos começar a ficar de olho. Grande vitória aqui do Celtics. Acreditei na vitória do Celtics. E a pontuação foi acima de 215, cara. Então fomos bem aqui. Handicap foi um pouco mais baixo do que eu acreditei, né? Acreditei que seria mais de 10 pontos de diferença. Acabou não sendo, né? Dallas venceu aqui o Wolves, né, cara? Como eu acreditei, apesar do Doncic, né, cara, não ter feito um jogo tão forte assim, né? Fez double-double, pontos e assistências, mas não foi um jogo tão forte dele, mas mesmo assim o Dallas conseguiu vencer. Acreditei na vitória do Dallas, não bateu a linha do Doncic, mas foi bem aqui na vitória do Mavs, né, cara? Rodada interessante, acertamos bons números aqui dos vencedores, mas obviamente na rodada de hoje vamos buscar aqui um resultado ainda melhor, né? Temos 4 jogos na rodada de hoje, mas antes da gente passar pelos palpites da rodada de hoje, galera, eu tenho que lembrar vocês que esse vídeo é um oferecimento de BetWinner, tá, cara? BetWinner, para quem não sabe, é uma das principais casas de apostas da América Latina. Lá você vai conseguir apostar nos principais campeonatos esportivos do mundo, incluindo a nossa amada NBA. E se cadastrando na BetWinner hoje, usando o link que está no primeiro comentário fixado e o cupom SWISH100, você consegue 100% de bônus no seu primeiro depósito, cara. Então não perca a oportunidade, se cadastre hoje na BetWinner e tem esse bônus simplesmente maravilhoso. Fechou? Bom, vamos aqui para a rodada de hoje então, galera, tá? Vamos aqui na rodada de hoje. Vamos passar aqui pelo primeiro jogo, Magic e Warriors. Cara, aqui é um jogo interessante, né, cara? O Warriors precisa vencer, o time vem de 2 derrotas seguidas, né? Sentindo muito a falta do Curry. Vai pegar um Magic, cara, muito fraco, né, cara? Apenas em 15º. Briga por mais nada nessa temporada, faltando aí menos de 11 jogos. Golden State quer se manter no top 3. É uma odd de 1,29 que, sinceramente, cara, não me chama muita atenção, tá? Não me chama muita atenção essa odd de 1,29 para o Golden State. E não tem linhas individuais assim tão boas, né? Talvez rebotes do Draymond Green possa ser interessante. Pontos do Jordan Poole pode ser bom também. Mas, sinceramente, é um jogo que não me apetece tanto. Mas, se você quiser ir apostar nesse jogo, recomendo uma vitória simples do Golden State, tá? Vitória simples do Golden State, no máximo, jogando handicap de menos 5,5 ou menos 6,5, cara. Fora isso, eu não recomendo algo muito diferente nesse jogo, não, tá bom? Indo aqui para Knicks e Hawks, aí sim, aqui é um jogo bom pra gente analisar, tá, cara? Aí é um jogo muito bom pra gente analisar, tá? Já vou até deixar aqui na tela a minha indicação para esse jogo, porque aqui tem dica boa, que é o seguinte, né? É um confronto direto pro play-in, faltando menos de 11 jogos, cara. A gente tem o Hawks em 10º e o Knicks em 12º. Knicks precisando muito chegar nesse play-in para dar uma desafogada, né? Nas críticas, né? Porque se o Knicks não vai para esse play-in, cara, a casa cai no Madison Square Garden. A casa cai lá, a pressão lá tá muito alta e o Knicks precisa vencer. E é uma ótima oportunidade de vitória do Knicks, porque o Knicks joga em casa e os 3 jogos contra o Hawks nessa temporada, o Knicks venceu os 3, cara. O Knicks venceu os 3 jogando dentro e fora de casa. Então, é uma oportunidade muito boa do Knicks vencer, tá? Se a gente for olhar aqui, ó, no lineup, a gente tem John Collins e Lou Williams fora, ou seja, o Hawks perde muito no ataque sem o John Collins, né, no time titular. Ele com o Trae Young, eles causam um estrago muito grande e não ter ele vai fazer muita diferença nesse time do Hawks. E sem Lou Williams, o banco do Hawks fica muito prejudicado. Pelo lado do Knicks, a gente tem os desfalques normais já. Cameron Reddish e Kemba Walker não jogam nessa temporada mais. Nerlens Snow e Derrick Rose também não tem previsão de retorno, mas eles já estão fora faz um tempo, né? Agora, Julius Randle, RJ Barrett e Evan Fournier, que tem jogado bem os últimos confrontos, eles vão para o jogo.
né? Knicks vem de derrota, vinha de 2 vitórias seguidas, mas, cara, o retrospecto contra o Hawks é muito bom. Por isso que nesse jogo eu recomendo uma vitória do Knicks, tá? É uma ótima oportunidade, ainda mais pela odd, tá pagando 2,05, cara. Então é muito interessante jogar nessa vitória do Knicks, tá? Vou na vitória do Knicks. Aqui, placar para mim acima de 225,5, tá, cara? Se a gente for pegar o retrospecto dos jogos entre essas duas equipes, todos os jogos ficaram basicamente nessa linha. Se a gente for fazer a média, basicamente ficou nessa linha de 225,5, no máximo 230. Então, eu vou aqui nessa linha de 225,5. Handicap para mim não é interessante nesse jogo, tá? Não vou de handicap nesse confronto. E o individual interessante para mim aqui, pontos do Julius Randle. Randle tá com a linha de 23,5, tá? Os últimos jogos dele têm sido muito bons, tá? Ele tem pontuado bem. Se a gente for pegar os últimos confrontos aqui, a gente for pegar o Randle, cara, o Randle tá com média de 20,3 pontos na temporada. Os últimos jogos do Randle foram jogos bons em pontuação. Obviamente que falta muita coisa no Randle, falta uma vontade dele maior, falta rebote no Randle, mas pontuação ele tem conseguido. Então, aproveitando a ausência do John Collins, que é o marcador natural do Julius Randle, eu acho que o Randle consegue ter uma pontuação bem boa para esse confronto, né? O Hawks vai ter muita dificuldade para ficar mudando a marcação em cima do Randle, porque sem o John Collins, né, o Nate McMillan vai ter que ficar trocando toda hora, o Capela vai ter que marcar o Randle em algumas situações. E se o Randle levar o Capela para fora do garrafão, ele vai conseguir pontuar de várias formas possíveis, média, longa distância. Então, nesse jogo, para mim, é jogo para pontos do Randle, tá? Poderia ser um jogo interessante de bola de 3 do Evan Fournier, só que a linha dele chegou a 3,5. Para mim, essa linha pro Evan Fournier é muito alta. Linha para ele de 2,5 é interessante, porque ele consegue romper 3 tranquilo. Agora, romper para 4 bolas de 3, aí eu acho um pouco arriscado. Por isso que nesse jogo, para mim, pontos do Julius Randle e vitória do Knicks, cara. Como eu disse, Knicks joga em casa, Knicks precisa vencer para chegar no play-in, precisa dar uma arrancada nesses últimos 11 jogos, e o Knicks venceu todos os jogos contra o Hawks nessa temporada. Então, irmão, boa pedida aqui é vitória do New York Knicks, tá bom? Partindo aqui para o próximo confronto, também é um confronto interessante que eu tenho uma dica aqui boa para vocês, que é o seguinte, né, cara? O Bucks vai enfrentar aqui o Chicago e, cara, é um jogo muito bom aqui para Chicago, tá? É um jogo bom para Chicago. Caramba, Luiz, mas se você for pegar o retrospecto dos times aqui, pô, o Bucks venceu os 2 jogos, cara. Por que é um jogo interessante para Chicago? Porque é o seguinte, o momento é muito diferente, tá? A gente tá vendo aqui que o Bucks está em terceiro, o Chicago Bulls está em quinto. Nessa reta final de temporada, os times que tiverem um objetivo mais claro tendem a entrar com mais vontade nos jogos e tendem a vencer mais jogos, né? O Bulls claramente precisa embalar uma sequência de vitórias para brigar pelo mando de quadra. O Bulls sabe que precisa ter o mando de quadra nos playoffs para conseguir brigar. Já o Milwaukee Bucks já tá num ritmo de final de temporada, cara, já tá testando algumas outras formações, porque sabe que o Bucks não precisa pegar mando de quadra para chegar na final de conferência, porque o time é bom o suficiente para chegar mesmo estando em quarto ou em quinto. Já o Bulls não. O Bulls não tem essa confiança ainda. O Bulls precisa desse top 3. Então, o Bulls embalar uma sequência de vitórias agora é de extrema importância. Já o Milwaukee não tá nessa pegada. A pegada do Milwaukee já é uma pegada mais para testar, poupar jogadores. Tanto é que o Giannis é dúvida para o confronto de hoje. Giannis provavelmente não vai jogar para ser poupado. Outro cara que o Bucks não vai ter e para mim vai fazer uma diferença muito grande, Chris Middleton, tá? O Chris Middleton foi o diferencial do Bucks nos últimos 2 jogos. E ele não estando aí, cara, para mim faz uma diferença muito grande. Porque os últimos 2 jogos foram jogos bem apertados, né? Jogos com menos de 6, 7 pontos de diferença. E quem fez a diferença no final foi o Chris Middleton, principalmente no último quarto. E não ter ele, cara, para mim prejudica muito esse time do Bucks. Então, juntando essa necessidade de vitória do Bulls com a ausência do Chris Middleton e talvez esse ritmo de já chegamos, que o Milwaukee Bucks está, para mim tudo indica que o Bulls pode sim vencer esse confronto. Odd de 3,20, cara, é uma excelente oportunidade aqui, cara. Excelente oportunidade. Por isso que eu vou aqui na vitória
do Chicago Bulls, tá? Aqui sim, cara, o handicap menos 5,5 para mim se mostra interessante, porque os jogos entre essas duas equipes sempre ficaram nessa linha de 5, 6, 7 pontos de diferença. Por ser um jogo em Milwaukee, no Wisconsin, eu acho que vai ser um jogo duro, por isso que eu vou aqui nessa linha de menos 5,5, para mim é interessante. Placar para mim acima de 230 pontos para mim é a pedida, tá? Os jogos entre essas duas equipes sempre são jogos movimentados, né? O Bulls é esse time que vai marcar 112, 113, talvez até 115 pontos, e o Bucks não é um time que costuma ficar muito atrás na pontuação, não. Então, eu vejo sendo um placar bem interessante. E para mim, cara, pedido do jogo de hoje, pontos de LaVine e pontos de DeRozan, tá? Linha de pontos dos dois, para mim, é a pedida desse confronto, tá? Os dois vêm de um grande jogo, tá? Com ambos fazendo 26 pontos, e eu acho que para esse jogo contra o Bucks, o Billy Donovan sabe que os dois vão ter que pontuar bem, cara. Por isso que pontos de LaVine e pontos de DeRozan, para mim, é a pedida para esse jogo entre Bucks e Bulls. Então fica aí, né, a dica, tá aí na tela, anota, porque, cara, é uma dica boa, tá? Vai nessa porque eu tô recomendando. Eu recomendo. Amanhã vamos ver como é que foi. Mas, cara, tudo indica que a tendência é o Bulls vencer o Milwaukee Bucks, tá bom? Indo aqui pro último confronto, cara, Denver contra Clippers, cara, é um outro jogo que também não me apetece tanto. Vai ser um confronto interessante, né, cara? O Denver jogando dentro de casa, enfrentando um Clippers. Mas, cara, essa odd de 1,37 é uma odd boa. É uma odd boa. Mas não é um jogo que me mostra tantas outras possibilidades assim, tá, cara? Então, assim como no Golden State, se você quiser apostar, eu recomendo a vitória simples no Warriors. Denver contra Clippers, recomendo a vitória simples no Denver, tá? Vitória simples do Denver aqui pode ser uma boa pedida. Particularmente não é um jogo que me apetece tanto assim, cara. Para essa rodada, realmente eu vou ficar com Knicks e Hawks e Bucks e Bulls, cara. Para mim são os dois jogos mais interessantes. Por isso que foquei muito neles, tá bom? Mas, como eu disse, se você quiser ir numa vitória simples do Denver, pode ser interessante para você, fechou? E bom, galera, essa é a pedida, né, para o jogo, para a rodada de hoje. Esses são os palpites, tá? Espero que você tenha gostado. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha e comenta aqui no conteúdo, que é sempre muito importante. Gostou desse formato comigo focando em jogos mais específicos, ou você quer que volte da forma antiga comigo, passando por todos os jogos e trazendo dicas de todos os confrontos? Deixa aqui. Se você quiser, a gente volta para o próximo vídeo no formato antigo sem nenhum problema. Particularmente eu prefiro assim, porque consigo falar mais sobre jogos específicos, né? Consigo trazer um pouco mais de detalhes e fica um vídeo um pouco mais completo na minha visão. Mas vai de você aí, se você curtiu ou não, comenta aqui. E é isso, cara. Obrigado a você pela sua companhia de sempre. Tamo junto, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Fechou? Abração e tchau, tchau, turma. Tamo junto, hein?